Aleluias! Estamos começando então mais uma live de estudos proféticos e bíblicos, os sinais do fim. Nós estamos aqui já desde janeiro, então estamos fazendo exatamente um ano que estamos com os nossos estudos, os sinais do fim. O Senhor tem sido tão fiel a nós e, como eu já tenho falado para vocês aqui, Deus abençoe a todos que estão entrando no estudo hoje. Estamos então completando um ano de estudo, os sinais do fim. Começamos em janeiro de 2020, tão profeticamente. Um dia pela manhã o Senhor me acordou e me pediu para começar esses estudos sobre os sinais do fim, sobre escatologia, que é um tema teológico que eu já tenho estudado há muitos anos e tenho pregado também já há mais de 10 anos sobre os sinais do fim, mas eu nunca havia começado, feito um estudo sobre os sinais do fim. Então, em janeiro de 2020, o Senhor me acordou um dia, logo pela manhã, e me falou: filha, levante, pegue suas anotações, seus estudos e comece a gravar os estudos, os sinais do fim para a minha igreja, estudos escatológicos. E eu comecei exatamente em janeiro do ano passado e estamos fazendo um ano então dos nossos estudos. Como passou rápido, gente, como o ano de 2020 passou muito rápido e nós temos visto que os meses, os dias estão passando muito rapidamente, né? Que os dias estão sendo realmente aí ativados e estamos completando um ano dos nossos estudos. Então hoje nós vamos entrar no 26º estudo, os sinais do fim. Glória a Deus, aleluia. Um ano dos nossos estudos. E você que tem acompanhado aí desde o primeiro, eu tenho certeza que você está em outro nível de entendimento, de discernimento dos tempos que nós estamos vivendo. Como eu já falei aqui várias vezes, né? Entre as 12 tribos de Israel, existia uma tribo que era completamente profética, era uma tribo que tinha unção profética sobre eles. Eles eram estudiosos dos tempos, eles estudavam, discerniam os tempos através dos céus, dos sinais dos céus, que era a tribo de Issacar. Eles eram os discernidores dos tempos e nós precisamos nos levantar com essa mesma unção da tribo de Issacar nesses dias como igreja, discernidores dos tempos que nós estamos vivendo, lendo a palavra, estudando a palavra. A igreja hoje precisa receber um avivamento de paixão e amor pela palavra de Deus. Nós precisamos voltar a estudar, a zelar pela palavra, a leitura da palavra, a compreender a palavra de Deus, porque está tudo aqui. Deus nos deixou tudo em sua palavra. Está tudo minuciosamente explicado e deixado pelo nosso Deus, para o nosso entendimento, não é? Então nós precisamos mesmo estudar a palavra de Deus. E o Senhor tem nos chamado como igreja para voltarmos aos estudos da simplicidade do Evangelho, da simplicidade da palavra. E realmente nós voltarmos, porque está tudo deixado pelo nosso Senhor nos livros proféticos. Deus já falou o que iria acontecer nos últimos dias. Tudo isso que está acontecendo, né? Que muitos pensam: meu Deus, está acontecendo, estão perdidos, sem saber o que realmente vai acontecer. Está tudo na palavra. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós recebemos dele uma direção, nós recebemos um norte, nós recebemos... A voz de Deus nos traz a direção, um caminho o qual nós vamos precisar seguir. E o caminho da igreja agora, meus amados, o caminho da igreja agora, só existe um caminho que nós precisamos seguir, um caminho da igreja, que é seguir Jesus, que era amar Jesus acima de tudo e de todos, e conhecer Jesus, buscar a intimidade com Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nossas respostas, a nossa direção como igreja, a resposta que a igreja precisa hoje está em Jesus, está na sua palavra, está na palavra do Pai. O Pai já deixou tudo aqui escrito para nós. Então repita comigo aí: Deus abençoe a todos do Brasil,
Lucília, todos os discípulos do Brasil, Lucília, Luiz, Karine, Keila, todos aqui de Londres, de todas as nações aí, Marcinha dos Estados Unidos. Deus abençoe a todos, bem-vindos à nossa live de estudo. Então eu estou falando da importância da igreja voltar para a palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa deixar de ser grandes templos, precisa deixar de valorizar os nossos cultos e os nossos grandes, suntuosos templos, e nós precisamos voltar à simplicidade da oração. A igreja que não ora não vai persistir. A igreja que não ora não vai sobreviver aos tempos que virão. Daqui para frente, como o pastor Tiago, daqui a pouquinho o pastor Tiago lá de Mallorca, nosso querido discípulo, amigo, profeta das nações, vai entrar na live para trazer uma palavra, mas o pastor Tiago falou algo muito importante. Nós começamos a viver o capítulo de Daniel capítulo 9, verso 27, nós começamos a viver as 70 semanas de Daniel, esses dias proféticos que antecedem a última volta de Jesus sobre a face da terra. Nós já adentramos nesses dias de Daniel capítulo 9, não tem como retornarmos, não tem volta, né? Então nós como igreja precisamos voltar a ser a igreja de oração. Qual é a resposta de Deus para nós? Vamos voltar a orar. Vamos voltar a amar a presença do Senhor e a buscar a presença de Deus mais do que tudo em nossas vidas. Vamos voltar com as nossas reuniões de oração. Vamos voltar com aquilo que nós deixamos lá atrás, como em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala: tenho, porém, eu conheço as suas obras e sei que tu és zeloso pela minha obra. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixastes. Eu tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa é uma palavra profética que o Senhor nos deixou lá em Apocalipse capítulo 2 para as igrejas de Apocalipse. Eram 7 igrejas e a igreja de Éfeso, o Senhor falou: eu conheço as vossas obras, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês são zelosos com a minha presença e com a minha igreja, mas porém eu tenho contra ti. Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz à igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes zelosamente pelo meu nome, e não te cansastes. Verso 4, Apocalipse 2, 4. Porém eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o castiçal candeeiro, se não te arrependeres. Essa é uma palavra profética para nós, para esses dias, para esses últimos dias. Apocalipse capítulo 2, os primeiros versículos, a igreja de Jesus para a carta de Jesus para Éfeso, a carta de Deus para Éfeso, a igreja de Éfeso tão cuidadosa. E eu vejo a igreja hoje assim. A igreja de hoje é tão cuidadosa com a obra, é tão cuidadosa com os templos, é tão cuidadosa com os cultos, oferecem os melhores louvores, as melhores bandas de adoração, os melhores músicos estão dentro da igreja, os melhores cantores estão adorando ao Senhor dentro da igreja. Então nós nos aparelhamos e nos identificamos profeticamente nesses dias como a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, igreja, a tua paciência que não pode suportar os maus. Sofresse e tens paciência, igreja do Brasil, igreja da Inglaterra, igreja das nações, e que trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Essa é uma palavra que o Senhor está nos chamando como igreja. Eu conheço tanto o seu trabalho, você trabalhou tanto para mim, você se exercitou, você se esforçou tanto, igreja de Éfeso, para mim. Eu conheço as suas boas obras, quantas canções você já cantou para mim, quantas canções você já gravaram para mim, quantos cultos maravilhosos você já fizeram para mim, quantas pregações teológicas perfeitas e bíblicas você já pregaram para mim. Mas eu tenho, porém, contra ti, igreja minha sobre a
face da terra, que tu deixastes o teu primeiro amor, deixastes as primeiras obras, a oração, a simplicidade da devoção, da oração na minha presença. Não buscam mais a minha presença, não buscam mais estar na minha presença, não buscam mais a oração, não buscam mais a leitura da palavra, porque está aqui todas as respostas que vocês precisam, está na minha palavra. Então há um chamado profético da igreja, do Senhor para nós como igreja hoje. Voltemos ao nosso primeiro amor, voltemos às práticas das primeiras obras, voltemos à prática da oração, amados. Quantos de nós crescemos nas nossas igrejas, não é? Com as nossas reuniões de oração. Eu lembro que a minha mãe ia para a Lagoinha. Tinha um ciclo de oração entre as irmãs todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde ou 4 horas, eu não lembro. A minha mãe me levava e aquelas irmãs de coquinho, aquelas irmãs da oração, da canela de fogo, oravam incessantemente ali aquela tarde. Quantas reuniões de oração nós participávamos quando éramos pequenos e quantas reuniões de oração fecharam suas portas porque ficou a defasar, não, oração não, temos tantas coisas para fazer, temos tantas atividades, mas a igreja que não orar, daqui para frente ela não vai sobreviver aos ventos, às tempestades que nós vamos passar daqui para frente. Amados, o culto da pastora Laelsa, é verdade, Lucília lembrou bem, uma profeta da igreja que era só o culto de só oração, e quantas reuniões de oração fecharam suas portas, porque a igreja do Senhor ficou muito ocupada demais para simplesmente orar, sendo que a oração, a nossa oração é a única arma que nós vamos ter daqui para frente, para nos guardar, para estarmos num lugar secreto, um lugar seguro, numa fortaleza, num lugar secreto, num lugar seguro, onde Deus vai nos guardar. Se permanecermos debaixo da presença do Senhor, se permanecermos debaixo da soberania do nosso Deus, se permanecermos debaixo da presença dele, em busca, na oração, em adoração, se nos tornarmos casa de oração, Ele vai estar conosco até o dia final. Não importa quantos governos irão se levantar, não importa os homens maus que irão se levantar contra a igreja, mas a igreja vai estar no lugar firmada na fé, no lugar de intimidade com Jesus, nos lugares secretos aonde Deus vai nos guardar. E é somente através da oração e da busca, do jejum, do estudo da palavra, que nós vamos encontrar esse lugar de segurança em Deus. Amém? Glória a Deus, já começamos pregando. E é isso aí, o Senhor já trouxe essa palavra profética que eu nem tinha preparado, Apocalipse capítulo 2. Mas eu quero passar por várias passagens bíblicas hoje com vocês, porque eu acredito que a revelação profética está toda na palavra de Deus. A Bíblia é a própria profecia. Jesus é a profecia dos últimos dias. A Bíblia é a profecia, o entendimento, o discernimento para nós como igreja para os últimos dias. Então nós vamos ler várias passagens bíblicas e passagens proféticas que falam sobre o tempo do fim. Amém? Então eu queria que vocês acompanhassem com a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, anotem o que nós já lemos agora, que foi Apocalipse capítulo 2, a carta de Deus para a igreja de Éfeso, né? Voltarmos ao nosso primeiro amor. Agora eu queria que vocês abrissem aí em Daniel capítulo 9, eu já vou chamar o pastor Tiago para fazer uma participação especial. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, algumas anotações que eu fiz para falar também dos últimos acontecimentos, que eu sempre falo daquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo dias da globalização. O que é a globalização? É um movimento governamental, geopolítico, unindo nações, unindo presidentes, unindo líderes de nações para nos tornarmos um só globo, um só domínio, um só governo. Então essa globalização ela já está acontecendo há muitos anos. A unificação dos países, como eu já expliquei aqui, eu preciso que vocês assistem todos os estudos, para vocês pegarem os estudos que eu fiz do capítulo 7 de Daniel. Eu fiz 2 lives de estudo do capítulo 7 de Daniel, eu não posso repetir, né? Mas lá no capítulo 7 de Daniel é a maior profecia bíblica dos livros proféticos
que fala sobre os últimos dias, fala dos últimos governos, os últimos 4 impérios da humanidade, os 4 impérios da humanidade, e o último império, que é o Império Romano, e que deste Império Romano sairia da visão que ele teve da estátua, sairia 10 chifres, desses 10 chifres que vão ser 10 nações que vão se unificar agora nos últimos anos. Anotem aí, Daniel capítulo 7, eu vou ouvir a live de estudo da pastora, porque eu não posso explicar tudo para vocês aqui hoje, que eu já expliquei. Então, desses 10 chifres de Daniel capítulo 7, que são 10 países, a unificação de 10 líderes de 10 países que vão se unir e vão formar esses 10 chifres da cabeça do Império Romano, como nós ainda estamos debaixo deste império. E esses 10 chifres vão se unificar. E desses 10 chifres vai sair o último e pequeno chifre, que vai ser mais poderoso, mais destruidor e mais atormentador do que todos os outros impérios. Mais que o Império Babilônico, mais que o Império Persa, mais que o Império Grego-Persa, mais que o Império Romano. Este último chifre pequeno vai ser o mais destruidor de todos, que é o Império do Anticristo, que já está aí finalizando o tempo profético que nós estamos caminhando. Pastora, onde nós estamos profeticamente, cronologicamente, biblicamente? Onde que nós estamos vivendo? Claro que nós já estamos no livro de Apocalipse, porque nós já passamos por todas as histórias, não é? E nós somos a continuidade de Apocalipse capítulo 2. Então o Senhor escreveu para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Filadélfia. Então ele escreve para a igreja do Brasil, e o Senhor tem escrito para nós, a igreja de UK, da Europa, e as cartas de Apocalipse continuam através das nossas vidas, mas nós estamos no tempo cronológico vivendo o livro de Apocalipse. É claro, é teológico, é profético, todos os teólogos confirmam o tempo cronológico que nós estamos vivendo, todos os profetas, apóstolos, conhecedores da palavra confirmam que estamos vivendo a abertura dos selos de Apocalipse. Já estamos então na liberação dos primeiros 6 selos de Apocalipse capítulo 6, estamos vivendo esses dias. Nós acreditamos plenamente que os 4 cavalos, né, desses 6 selos, esses 6 selos já estão sendo abertos. É por isso que nós estamos aí em um dos selos, que é uma grande pandemia, a morte de muitas pessoas. Eu também já dei o estudo aqui de Apocalipse capítulo 6, eu acho que são 3 estudos atrás, vocês precisam acompanhar. Eu expliquei tudo sobre esses cavalos, o que cada cavalo representa. Então nós estamos cronologicamente vivendo os dias de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eu já expliquei o capítulo 7 também. Quem são 144 mil? 12 mil de cada 12 tribos de Israel. Então são 144 mil judeus que o Senhor vai salvar durante a grande tribulação. Eles vão ser salvos, são escolhidos do Senhor, mas são judeus, ok? Quem são esses vestidos de branco de Apocalipse capítulo 7 diante do trono? São os mártires que passaram pela grande tribulação, mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e se purificaram. Esses estarão trajando vestes brancas diante do trono do Senhor. Estes são salvos, a igreja de Cristo que vai passar por parte da tribulação. Eu já expliquei isso nos estudos de Apocalipse capítulo 6 e 7. Então a igreja vai estar aqui por parte da tribulação. É bíblico e eu já li para vocês e eu já falei sobre isso, mas o Senhor vai nos guardar, como aquela palavra de Apocalipse diz: a noiva, a mulher terá o seu filho e ela correrá para o deserto, e ali ela estará segura, e a serpente e o dragão não a encontrará. A igreja do Senhor vai estar segura, a igreja do Senhor vai estar guardada por ele. E o dragão, que é o representante da besta, né, do inimigo, que a gente não pode falar o nome aqui, né, mas o dragão não vai achar os santos do Senhor. Nós vamos passar sim por parte da grande tribulação. Isso é bíblico e vocês podem ouvir outros teólogos que seguem esse mesmo segmento, como a Teresa, a pastora Teresa, como a pastora Edmeia Williams, como vários pastores que eu tenho aprendido também com eles. Então vamos lá ler em Daniel capítulo 9. Então eu quero falar aqui sobre essa unificação dos países. Essa unificação já está acontecendo. A última notícia que eu já dei aqui para vocês, eu gosto de repetir, porque tem muitas pessoas novas que entram.
O Papa, né, como um grande líder mundial, ele já tem reunido com essas 10 nações. Essa unificação dos 10 chifres já tem acontecido. São reuniões que têm acontecido aqui na Bélgica, na cidade de Bruxelas, que é reuniões da ONU. E o Papa, ele propôs uma reunião de todos esses líderes e todos os outros líderes mundiais agora para março de 2021. Eu não sei como que vai ficar mediante esse lockdown que nós estamos vivendo. Eu vou falar sobre esse lockdown, terceiro lockdown da Europa. Então o Papa já está se reunindo com essas 10 nações, com esses 10 líderes mundiais, tá? A maioria desses líderes são de países aqui da Europa. Eu não posso falar os nomes, eu não posso falar muito sobre este movimento, mas vocês sabem o nome desse movimento. E eu quero que vocês escrevam o nome desse novo movimento mundial que o Papa está reunindo com essas 10 nações. Já tem alguns meses, provavelmente 3 anos que essas nações já estão conseguindo se reunir. O Papa está conseguindo fazer essa junção dos países para se tornarem a NOM. N-O-M, vocês sabem o que é. Então eu quero que vocês escrevam aí, mas eu não posso falar qual é. É uma nova mundial que vai estar agindo nos países. E eu já falei aqui na última live sobre o Rabino, o grande líder de Israel, o Rabino Jacó. Desculpa, gente, eu perdi o nome dele aqui, mas eu vou falar. Rabino Amon Yitzhak, e sobre a palavra do documento da ONU que chegou às mãos dele, a carta da ONU do NOM, que será implementada a partir de 2021. Então já tem um documento da ONU pronto sobre a NOM. A NOM já está sendo implantada nas nações. Então eu fiquei de falar aqui nessa live o que significa esse terceiro lockdown. Porque vocês sabem o que é NOM? Isso, exatamente. Vai falando aí as palavras que eu não vou poder falar aqui, senão a nossa live cai, ok? Eu quero que vocês assistam no YouTube o Rabino Amon Yitzhak, ok? Amon Yitzhak, a palavra que ele deu sobre o documento da ONU. Eu já falei tudo sobre esse documento na última live, eu não posso repetir hoje, tá bom? Que é muito perigoso a nossa live cair. Então, eu fiquei de falar, o que é esse terceiro lockdown? O que é o lockdown, gente? O lockdown é colocar todas as pessoas dentro de casa, fechar todas as lojas, fechar as empresas, fechar as fábricas, fechar, tá? Ah, mas é porque as pessoas estão doentes. Sim, a pandemia existe, o vírus existe, ele é mortal sim, ele é perigoso, tem muitas pessoas morrendo, mas tem pessoas sobrevivendo. E o que nós sabemos aqui, através de algumas pessoas que trabalham na inteligência da polícia dessa nação, nós já sabemos que muitos hospitais aqui estão vazios, que muitas informações que nós estamos recebendo nos jornais, nos noticiários são falsas. Existe sim a pandemia, existem pessoas que estão doentes. Na nossa própria igreja, 2 semanas tinham 10 pessoas, mas existe cura e as pessoas estão sobrevivendo. Não existem tantas mortes como eles têm falado. Não existem tantas pessoas com o vírus nos hospitais passando mal. Muitos hospitais aqui de UK estão vazios. Então por que um terceiro lockdown? E é por isso, e eu falei com vocês porque eu ia explicar por que os lockdowns, o que significa os lockdowns. Diante dessa NOM, escrevam aí para mim, por favor, o que é NOM, para as pessoas entenderem, ok? Diante dessa proposta mundial de um governo que vai manipular e que vai reger, que vai manipular as nações, os governos e a população mundial. Então, primeiro eles trouxeram um vírus, eu já falei sobre isso, o vírus surgiu da China, do país do Xing Ling, né? Vamos trocar as palavras. Então, eles criaram, esse vírus foi criado no laboratório, eu já falei sobre isso também nas lives. Ele foi criado, a vacina foi criada já há muito tempo, já estava tudo preparado por eles. Tudo está preparado já há muitos anos. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Deus sabia que nos últimos dias ia acontecer as coisas tão rapidamente, tão rápido. Todos os pastores, todos os teólogos, todos os profetas estão falando assim, meu Deus, está acontecendo tudo muito rápido e nós não estamos entendendo quão rápido está acontecendo. Por que está acontecendo tão rápido? Será que os cientistas, os médicos são tão inteligentes em inventar ou criar uma vacina de solução em 6 meses? Não, amados. Anotem aí, essa vacina já estava pronta. Existe
vários interesses atrás dessa pandemia, dessa doença. Vários interesses. Nós vamos lançar uma bomba atômica sobre as nações, os países do norte, os dois países fortes do norte, que eu já falei aí, China e Rússia, eu não posso falar mais o nome, tá? Os dois países do norte já se unificaram. Eles fizeram uma aliança no início do ano passado, eu já falei isso nas lives, com os países Irã, Iraque e Turquia. A China, a Rússia está unificada com parte dos países árabes. E se estourar alguma destruição de nações, estes países já estão aliançados para atacar Israel e todas as nações aliançadas, meus amados. É uma guerra, eu já falei sobre isso, é uma guerra biológica, não é uma guerra de bombas atômicas, mas ela é tão mortal quanto, porque um vírus realmente que existe, não é um vírus normal, ele foi produzido, ele foi lançado. Eu vou fazer uma pergunta. Ai, pastora, como é que a senhora sabe de tudo isso? Primeiro que Deus fala comigo, depois eu estudo, eu assisto muitos vídeos até de cientistas e médicos para entender um pouco mais. E segundo, a própria realidade. Onde está o vírus lá nos dois países que criaram ele? Como os países estão hoje? Tem alguma loja fechada lá no Xing Ling? Tem alguma empresa da China que faliu nesses últimos meses? E cadê o segundo lockdown deles? E cadê que eles estão vacinando a população deles? Eles estão numa boa, vivendo maravilhosamente bem, ganhando dinheiro e comprando as empresas que estão falindo nos Estados Unidos, do Brasil, da Europa. Eles estão comprando todas as empresas que estão falindo. Foi uma bomba atômica que eles jogaram sobre a Europa, sobre as nações. E esse é um interesse político, financeiro. Eles querem assumir o primeiro lugar da Bolsa de Valores. Eles querem assumir as finanças governamentais. Eles querem assumir a liderança mundial. É uma guerra biológica, amados. O vírus existe, ele é real. A vacina existe, mas ele já existe há muito tempo. A cura também existia, porque eles precisavam se curar também. Eles lançaram o vírus sobre eles, eles foram os primeiros a se curarem. Agora, engraçado, cadê o segundo lockdown da China? Cadê o terceiro lockdown da China? Por que só os Estados Unidos, o Brasil e a Europa, países que eles têm interesses, estão em lockdown? O que é o lockdown? Vamos cuidar das pessoas, elas vão morrer, vamos colocar todos dentro de casa, porque as pessoas estão morrendo nas lojas, elas estão morrendo nas empresas. Eles não estão preocupados com as pessoas, gente. Eles não estão preocupados nem comigo, nem com você, se nós estamos com o vírus, se vamos morrer. Eles não estão preocupados com a população mundial, pelo contrário, eles estão querendo matar terça parte da população mundial. Isso é bíblico, depois eu vou ler para vocês. Isso é Apocalipse. É uma nova mundial que está agindo contra as nações, e principalmente as nações que defendem Israel estão sendo perseguidas. Agora entra aí o fato de ontem, tá? As eleições de ontem. O que aconteceu ontem? Foi uma guerra espiritual, ok? Ontem foi a demonstração física de uma grande guerra espiritual por uma nação, a nação mais poderosa do mundo, a mais poderosa do mundo, a mais rica do mundo, passando por uma fraude das eleições, ok? Aqui não estou defendendo homem nenhum, e nem governador nenhum, nem presidente nenhum. Eu estou dizendo que nós estamos debaixo de uma grande batalha espiritual. E o que acontece lá em cima vai refletir sobre o Brasil, vai refletir sobre todas as nações, porque tudo que acontece lá em cima reflete sobre nós. Então, o que aconteceu ontem ali no Capitólio é uma manifestação da grande guerra espiritual que nós estamos vivendo. Aguardem as próximas eleições de qualquer nação, que vocês vão ver o que eles vão fazer para assumir o governo e para implantar essa nova ordem aí das nações, essa nova ordem mundial que o profeta e rabino Amon Yitzhak já trouxe à tona. Amados, assistam esse vídeo do profeta Amon Yitzhak, tá? Escrevam aí o nome dele, Amon Yitzhak, Y-I-T-Z-H-A-K, Y-I-T-Z-H-A-K, ok? Vocês precisam assistir esse vídeo antes que eles derrubem no YouTube, se eles já não derrubaram. Está todo o documento dessa nova ordem da ONU, tudo que eles vão fazer,
ok? Eu já falei sobre isso na última live, não posso repetir, mas é mais ou menos isso, um governo mundial, um único governo estabelecido, uma única moeda, um único banco central, um único exército mundial unido, uma abolição da soberania nacional de cada nação, o cancelamento da propriedade privada, a abolição da instituição da família. Nós já estamos vivendo essa batalha aí nas nossas nações, né? Redução da população mundial, esse 1/3 que eu já falei para vocês, que também é bíblico. Vacinas múltiplas obrigatórias, renda básica universal, implantação de um microchip no corpo humano para rastreamento, compras, vendas, aqueles que não poderão viajar se não tiver tudo que eles pedirem daqui para frente. Tudo está começando com a pandemia e a doença, e nós vamos proteger vocês, e nós vamos vacinar vocês, porque nós amamos vocês. Amados, acordem, tem uma maldade muito, muito profunda atrás de tudo isso, e por isso nós não podemos confiar neste governo que está sendo implantado. O que a igreja precisa fazer? Orar. O que a igreja precisa fazer? Orar. E a igreja precisa estudar. Eu quero chamar todos vocês a lerem o livro de Daniel, a estudarem o livro de Daniel, a ouvirem os meus estudos, a ouvirem os estudos de outros profetas do Brasil, que eu posso até colocar aqui nos meus stories, alguns profetas que eu tenho ouvido. Ouvir, então, pessoas que são formados em geopolítica e estão falando sobre a realidade das nações daqui para frente. Então, nós como igreja estamos começando a viver um tempo muito profético, o início das dores que vai nos levar, então, a um tempo difícil, a um tempo de perseguição, ok? Eu não tenho uma palavra boa para dar para vocês. O ano de 2020 vai ser o ano da redenção, o ano da restituição. Não vai ser o ano da restituição, vai ser o ano do arrependimento, vai ser o ano da quebradeira, vai ser o ano mais difícil do que 2020. 2021 vai ser um ano mais difícil do que 2020. 2022 vai ser um ano mais difícil do que 2021. 2023 vai ser um ano ainda mais difícil do que 2022, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e o mundo vai piorar de mal a mal, o amor vai se esfriar. Guerras vão se levantar, governos contra governos, as nações irão se levantar contra Israel, né? Vai haver uma última guerra de Gog e Magog, que eu já expliquei sobre essa guerra aqui nos estudos, espero que vocês tenham assistido a guerra de Gog e Magog. Já expliquei no capítulo de Ezequiel, capítulo 39, o que é essa guerra, o que ela vai representar, quem é Gog, quem é Magog, contra quem eles vão guerrear, contra a nação de Israel, e como Deus vai livrar Israel sobrenaturalmente dessas nações que irão perseguir o povo judeu e Israel e as nações aliançadas a Israel. Então vai existir uma guerra dos últimos dias, talvez seja a terceira guerra mundial. Sim, poderemos considerar a terceira guerra mundial, ela está por vir. Ela faz parte dos últimos 7 anos da grande tribulação. A igreja vai estar aqui, pastora, nós não sabemos. Nenhum profeta, nenhum teólogo sabe exatamente até quando a igreja vai estar presente aqui na terra. O que nós sabemos é que o nosso Deus é soberano, Ele é poderoso. Foi Ele que começou a escrever esse livro e é Ele que terminou e está terminando através das nossas vidas, e foi Ele que escreveu o último capítulo de Apocalipse 22, e Ele sabe exatamente onde nós estaremos e como Ele vai nos guardar e o dia exato que Ele vai nos livrar, então, de toda destruição que virá sobre a face da terra. Eu tenho aqui uma doutora em UK, eu quero muito que vocês ouçam as lives, os estudos dela, porque ela é uma nova geração, uma menina de 26 anos que está fazendo doutorado em inteligência política, geopolítica. E eu quero que vocês ouçam as lives e os estudos dela no YouTube, que é Débora Barbosa. Eu quero que vocês acompanhem, porque ela não é teóloga, ela não é profeta, ela é uma estudiosa, doutora em geopolítica. E ela fez um vídeo no YouTube que eu vou agora colocar no final dessa live no meu stories, falando sobre os próximos anos que nós vamos viver e sobre a grande tribulação bíblica que a igreja vai viver. E ela nunca falou abertamente sobre Jesus, sobre a palavra, ela tem falado nesses últimos tempos. Eu acredito que ela foi alcançada por esse amor. Então, eu quero que vocês vão aprender muito sobre geopolítica seguindo essa moça, ok? Então vamos lá, ler em Daniel capítulo 9. Então estamos vivendo dias muito proféticos, ok? Quais são esses dias que nós estamos vivendo?
De acordo com a palavra, estamos vivendo esses dias de Daniel capítulo 9, verso 20. Vamos ler a partir do verso 24, ok? Então, Daniel capítulo 9 é um capítulo de oração de Daniel pedindo perdão pelos pecados, em arrependimento pelos pecados do seu povo. E ali Deus, ele reconhece os pecados, né, do seu povo, e ele faz essa oração, e aí o anjo vem, luta 21 dias contra o príncipe da Pérsia, e vem para trazer uma resposta a Daniel. Depois o anjo fala com ele a partir do verso 22, e me instruiu, Daniel 9, 22, eu quero que o pastor Tiago já se prepare aí para entrar, para fazer uma participação especial. Pastor Tiago, nosso discípulo, nosso amigo, fiel, amado, e hoje ele está na Espanha, ok? E verso 22, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Esse anjo, né, que veio, o anjo Gabriel, que veio trazer essa mensagem da parte de Deus para Daniel. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas, as tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que o Senhor está já falando aqui, trazendo essa visão tão profética dos últimos dias para Daniel, é que o príncipe iria vir para edificar Jerusalém até o Messias, que foi a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. 7 semanas e 62 semanas as suas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, não será mais, e o povo, príncipe que há de vir, este príncipe da destruição, destruirá a cidade e o santuário. Verso 26, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerras, então determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos povos por 1 semana e metade de 1 semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, que nós já sabemos, a pessoa do anticristo, tá? E isso até a consumação, que será determinado, será derramado sobre o assolador. Daniel recebeu essa palavra profética de Deus. Deus confiou a Daniel escrever isso para nós, deixar isso para nós, está tudo aqui na palavra. Então, Senhor, eu entendo profeticamente, eu quero que o pastor Tiago, né, entre agora para falar também. Eu entendo profeticamente que nós estamos começando a viver essas últimas semanas do livro de Daniel capítulo 9, que também nós vamos falar de Daniel capítulo 12 aqui, tá? Essa semana, 70 semanas do livro de Daniel, essas semanas que o assolador vai vir destruir a cidade, né, que Jerusalém. Nós sabemos que a proposta de paz, eu quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente. A proposta de paz, Tiago, já vou te convidar, tá? Eu vou só falar sobre a proposta de paz, você já vai entrando aí. Gente, o Tiago é pastor, discípulo aí do nosso coração, está lá na Espanha, não posso falar a cidade que ela está, pelo motivo do que a gente está falando nessa noite. Ei, Tiago! Tudo bem, pastora? Bem-vindo, querido. Bem-vindo, pastor Tiago. Deus abençoe. Deus abençoe. Continua aí para não perder o... Isso. Então, eu estou falando aqui dos dias que nós estamos vivendo. Estamos começando a viver aí, né, a segunda parte aí das 70 semanas do livro de Daniel. Essa que firmará um concerto com muitos povos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. E o que seria cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Nós sabemos que nos últimos dias será proposta uma proposta de paz para Israel. Essa proposta de paz já se iniciou, vocês sabem disso, que já foi assinado uma proposta de paz em Israel com alguns países árabes dos Estados Unidos, que escreveu essa proposta, né, o genro do Trump. E nós já estudamos sobre isso também. Essa proposta de paz já foi assinada em Israel. Alguns países já estão aliançados a essa proposta. Outros países do norte da África e outros países árabes estão iniciando as discussões para entrar dentro dessa proposta de paz com Israel. Então, nós sabemos quem vai trazer essa proposta de paz, não é? E o que ele vai fazer com essa proposta de paz?
vai haver uma reconstrução do terceiro templo para a adoração dos judeus. Eles acreditam plenamente que o grande Messias deles, coloquem o nome, por favor, para mim, não é? O grande Messias dos judeus vai reconstruir o terceiro templo. Mas, na verdade, nós vamos saber quem é essa pessoa que vai declarar a proposta de paz e vai declarar a reconstrução do terceiro templo. Então, aqui em Daniel, fala, pastora, eles vão mesmo reconstruir o terceiro templo? Vão, porque está aqui na palavra de Daniel. E está lá em Apocalipse também, quando ele fala que ele vai entrar no Santo dos Santos e vai profanar o templo. Então, esse templo construído lá em Jerusalém, tem várias palavras que falam sobre isso. Então, ele fala assim, ele vai cessar o sacrifício, né? Dizendo do templo, da adoração, ele vai cessar o sacrifício da adoração da igreja, ele vai fazer cessar a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá, então, o assolador. Então, metade, então, já estudamos sobre isso aqui nas lives de estudo, gente. Eu acredito plenamente, porque eu já falei sobre isso, as 3 semanas de Daniel capítulo 12, a gente pode ler aqui rapidamente depois, que o pastor Tiago falar. Então, aqui em Daniel capítulo 12 fala metade, né, dos 3 anos, metade dos 7 anos. Os 1.290 dias são 3 anos e meio. Então, metade dos 7 anos, ele vai se demonstrar como um homem, um ser grandioso, um ser inteligentíssimo, um ser super carismático. Ele vai conquistar, ele vai dominar as nações, ele vai conquistar os governos e todo mundo vai colocar os olhos nele, vai falar assim, você é a nossa esperança. Mas depois desses 3 anos e meio, desses 1.290 dias, ele vai tirar e ele vai se demonstrar realmente quem ele é, o grande assolador das nações. E ele vai entrar no templo e vai dizer, eu sou Deus, ele vai se declarar Deus. Então a máscara vai cair para os judeus, aí que os judeus vão olhar e vão dizer, você não é o nosso Messias. E vai acontecer o cumprimento bíblico de Apocalipse capítulo 7, dos 44 mil, 12 mil de cada tribo sendo salvos, porque os judeus vão começar a discernir que aquele não é o Messias, eles vão começar a ouvir, e eles vão começar a lembrar da palavra do cristianismo que foi pregado a eles, e eles vão começar a discernir, então, que o Messias foi realmente Jesus, e eles vão começar a se converter durante a grande tribulação. Então, vai se cumprir. Então, tudo tem que se cumprir, né, Tiago? Pastor Tiago? Tudo está se cumprindo segundo a palavra. Pastor, o que está acontecendo? O que é essa pandemia? O que vai acontecer daqui para frente? Está tudo na palavra. Deus já nos deixou. Então, umas pessoas já me perguntaram, vão mesmo reconstruir o terceiro templo? Vão. É bíblico. Eu já vi todos os utensílios prontos no Museu do Terceiro Templo e todas as pedras do Terceiro Templo estão lapidadas, cortadas, detalhadamente, milimetricamente cortadas e preparadas para a construção do Terceiro Templo em 3 dias. Isso os judeus messiânicos falam para nós, que o Terceiro Templo vai ser reconstruído em 3 dias, porque as pedras estão prontas, guardadas no deserto de Israel. Está tudo pronto para a reconstrução do terceiro templo. Qual é o maior sinal da volta de Jesus, pastor Tiago? Qual é o maior sinal de todos os sinais que realmente Jesus está voltando quando houver essa proposta de paz assinada por todas as nações, né, árabes, porque para reconstruir um templo que hoje é uma mesquita, as nações, a Palestina vai ter que estar dentro desse acordo de paz, não é? Principalmente. E quando começar a reconstrução do terceiro templo, vocês podem dobrar o joelho, pegar a Bíblia, jejum e oração. É o maior sinal da volta do nosso Cordeiro. Amém, pastor Tiago? Então fale aí um pouco do que você tem entendido desses dias. Você falou de Daniel e eu quis, então, deixar você fazer essa participação aí. Vamos lá. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu me sinto honrado. Meus parabéns, primeiramente. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Amém. Muito feliz em poder estar aqui, participando dessa live. E mais feliz ainda de ouvir tudo isso, né? Ouvir verdades. Porque o que nós temos visto realmente, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, pregando um 2021 da restauração, 2021 da vitória. Desculpa, gente. Quando, na verdade, nós
estamos vivendo um cumprimento da palavra de Deus. E como a pastora mesmo falou, esse ano será um pouco pior do que o ano que nós passamos. E o ano que vem será mais pior ainda. Pastor Tiago, a sua voz está muito baixa. Se você puder chegar mais perto do microfone do celular, vai ser muito bom. Ótimo, eu coloco o fone aqui. Só... sim. Isso mesmo. Agora acho que... Sim, tá melhor? Tem que falar mais alto, mais próximo do celular possível. Tá bom. Se tiver ok? Se tá isso, ok. Isso, ok. Melhorou. Tá. Tá ótimo, então. Como eu estava dizendo... Tá bem? Ótimo. Como eu estava dizendo, então, é muito bom ouvir verdades, porque nós temos visto homens e mulheres de Deus que se dizem homens e mulheres de Deus pregando, né? Um ano de vitória, um ano de bênção, e não vai ser bem assim. Não vai ser bem assim. É o que nós temos ministrado aqui em Espanha, quem tem caminhado conosco sabe. Realmente é um ano de posicionamento, é um ano de arrependimento, é um ano de lágrimas, é um ano realmente onde nós devemos buscar o Senhor. A palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração dentro desse tempo caótico que nós temos vivido, mas é um tempo do Senhor, é o cumprimento da palavra, é o cumprimento profético. Como a pastora disse, nós temos vivido o Apocalipse de Deus, nós entramos nessa semana de Daniel, que a pastora acabou de ler, então é a palavra se cumprindo. E a igreja não deve temer, o nosso posicionamento como igreja é se alegrar em todo o tempo, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está vindo, ele está às portas, e nós devemos perseverar, porque a palavra diz que aquele que irá receber a coroa é aquele que perseverar até o fim. Então, a palavra de Isaías 55:6, que eu queria deixar aqui, pastor, que é que nós Pastor devemos... Tiago, se você puder mexer no seu microfone um pouquinho, está bem baixinho de novo. Tem hora que pega e hora que fica bem baixo. É muito importante todos ouvirem você, te ouvirem. Como que tá a voz agora, pastora? Tá ouvindo melhor? Não. Acho que é mal... Eu acho que é o meu fim, tá? Isso, agora melhorou. Isaías 55, Melhorou? ótimo, maravilha. Vai lá. Vamos tentar deixar assim, não vou tentar me mover muito. Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a palavra que tem queimado o nosso coração. É tempo de buscar o Senhor. Porque se a palavra diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, é porque chegará um momento onde muitos irão buscar o Senhor e não o encontrarão. Yes. Então nós precisamos buscar. Esse é um tempo de busca. E algo muito interessante que a pastora falou no início da live, sobre a tribo de Isacar, que tinha essa unção de discernir o tempo. Yes. Eu acredito que o Senhor tem derramado essa unção sobre alguns ou sobre muitos, yes, em lugares estratégicos do mundo, essa unção de discernir o tempo, de discernir as estações que nós temos vivido. Yes. E o nosso papel como profeta, como igreja do Senhor, é realmente pregar o evangelho e pregar a verdade. Pregar tudo aquilo que nós temos discernido da parte de Deus, discernido das Escrituras Sagradas. Então não é tempo de dar ao povo aquilo que eles querem ouvir. Yes. Nós sabemos que o mundo tem vivido um tempo difícil, um tempo caótico, e tem precisado de palavras de encorajamento, palavras de amor. Só que é tempo de nós pregarmos a verdade, de falarmos a verdade e dar ao mundo aquilo que o mundo necessita ouvir neste momento. Então é tempo sim, pastora. Como a pastora disse, eu quero aqui reforçar a todos aqueles que estão nos acompanhando. É tempo sim de nós nos apaixonarmos pela palavra de Deus novamente, de estudarmos, meditarmos, buscarmos a palavra, voltar para o tempo de oração, voltar para o momento de oração, para o secreto, de buscar o Senhor. É tempo, sim, de nos apaixonar novamente por esse Deus maravilhoso, porque virão tempos difíceis, tempos muito complicados. Nós temos visto, geopoliticamente falando, nós temos visto tudo se encaixando. Né? Nós falamos aí da NOM, né? Que a gente não pode falar aqui. Nova Mundial
Exato. Escrevam aí que vocês podem escrever. Exato. Pode ver como até na live, hoje nós temos que tomar certas precauções. Sim. Ou seja, realmente as coisas têm se fechado, né? O mundo tem realmente caminhado para estar preparando, o cenário já está praticamente preparado para que se levante o homem da iniquidade, o homem do pecado, que Daniel capítulo 9 fala. Então nós sabemos quem será esse homem, nós sabemos que ele já está aí, o espírito dele já tem influenciado a muitos, mas nós como igreja, o nosso posicionamento nesse tempo é de realmente se levantar como profetas do Senhor para ministrar a palavra. O mundo não é obrigado a acreditar em nós, mas nós temos o dever de alertar o mundo. Então nós precisamos sim se levantar com uma unção profética para ministrar a verdade. E é isso que nós temos vivido também em Espanha. Não é diferente do que vocês têm vivido aí em UK. Nós temos vivido aqui tempos difíceis. Espanha não chegou, né, à reforma protestante. É talvez o 5º país hoje com mais ateu no mundo. Então nós temos aqui alguns grupos, aqueles que não creem em Deus, e aqueles que se dizem crer no Senhor, mas têm vivido como se ele nunca fosse voltar. Nós precisamos realmente estar muito atentos, porque o Senhor, ele está a caminho. E nós glorificamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que cumpra a palavra, que a igreja seja perseguida, que o Senhor possa vir e possa manifestar o seu poder, a sua glória, e que se cumpra a palavra que diz que todo olho verá, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso, yes, Tiago, que tremendo, pastor Tiago, profeta das nações. Pastor Tiago Castro é pastor em uma das ilhas lá na Espanha e ele tem liderado a igreja, ele é nosso discípulo, foi parte aqui da igreja, foi pastor dos nossos jovens e hoje está aí implantando o reino de Deus na Espanha. Ele é um profeta do Senhor. E isso que você falou, pastor Tiago, eu escrevi em uma dos meus posts sobre 2021 vai ser o ano do arrependimento. Não é o ano da reconciliação, nem da restituição, nem o ano... É o ano do arrependimento e do preparo da igreja do Senhor para a volta de Jesus. É o início da preparação. Um ano que vai ser um ano muito difícil, porque os acontecimentos vão continuar. Mas a primeira bomba dessa guerra biológica foi lançada, que foi essa primeira pandemia chamada Covid. Existem outras bombas que já foram preparadas, outras pandemias, ok? Outras vacinas que vão ser picadas, desculpa, não posso falar os nomes. Sim. E vão ser lançadas e nós vamos ser manipulados como população mundial a obedecermos às ordens e eles vão nos colocar todos dentro de uma gaiola, como nós já estamos dentro das nossas casas. O que eles estão fazendo? Um treinamento de guerra para aprendermos como população mundial a obedecer a ordens. Porque o mundo, as nações, não estão mais acostumados a obedecer governos. Nós não estamos mais acostumados a obedecer presidentes, primeiros ministros. A população ela é tão cheia de informação e o espírito de rebeldia, de rebelião é tão grande. Então, eles pensaram, como nós vamos fazer com que toda uma população mundial use máscaras? Como nós vamos fazer com que toda a população aceite uma picada como sendo a salvação da vida deles, né? A salvação nossa está em Jesus, né? Inclusive eu tive o vírus, meu esposo teve o vírus, você teve, ficou muito mal e estamos vivos, porque a nossa grande salvação está em Jesus e na sua presença. Então eu acredito que o ano 2021 vai ser o início de um tempo de grande arrependimento sobre a face da terra. Nosso Deus é soberano, Ele é Deus de misericórdia, mas Ele também é Deus de justiça. Ele também é Deus de juízo e Ele está fazendo cumprir. Pastor, por que Deus está permitindo tudo isso acontecer sobre as nações? Porque profeticamente o nosso Deus precisa deixar o livro de Apocalipse acontecer. E o livro de Apocalipse, capítulo 6, fala dos 6 selos que iriam ser abertos nos últimos dias. E os 4 cavalos, e um deles é o cavalo da guerra, o cavalo da morte, o cavalo da fome e o cavalo da destruição. E esses 6 selos, eles já estão sendo abertos.
Então, tudo isso precisa acontecer para que o mundo saiba que Deus é soberano e que a palavra dele está se cumprindo, mas porque ele também está de olho em nós. Qual é o maior sonho de Deus? Salvar a sua noiva. Casar com a sua noiva, o grande banquete com a noiva dele. Então Deus está nos preparando como a noiva. E Deus permite tudo isso acontecer para trazer a igreja dele de volta para ele. Porque a igreja ficou muito dispersa. A igreja se encheu de amantes. A igreja se envolveu com outros amores. Os amores da fama, os amores do dinheiro. Fez alianças com Mamon. Fez aliança com Jezabel, que propõe fama, poder, sucesso. Fez aliança com o dinheiro, que é o espírito de Mamon, que é o maior principado que governa sobre as nações. Deus perdeu a igreja para os amantes. Deus está nos chamando, como Apocalipse capítulo 12, voltem-se para mim. Mas nós trabalhamos arduamente para o Senhor. Eu não quero o vosso trabalho. Eu não quero o vosso labor. Eu quero o vosso coração novamente de volta para mim. Eu quero que vocês voltem à minha presença. Eu quero que vocês voltem a ser casa de oração. Voltem a se ajoelhar com os teus filhos nas salas. Voltem a fazer seus cultos caseiros que vocês abandonaram. Amém. Por tantas obras e por tantos cultos que eu não vos pedi. Amós capítulo 5, o Senhor fala: afaste de mim o estrépito dos teus cânticos e abominações das tuas reuniões. Porque eu não quero de vós sacrifício, mas obediência. O Senhor não quer os nossos cultos. Yes. O Senhor não quer os nossos templos cheios. O Senhor não quer as nossas músicas bem cantadas e bem tocadas. O Senhor não quer ministérios de sucesso. O Senhor não quer que nós nos tornemos pessoas de sucesso. Ele quer estabelecer o reino dele sobre a face da terra. E o Amém. Reino dele é uma igreja que ora, uma igreja que se arrepende Amém. Dos pecados, uma igreja que confessa os pecados, uma igreja que se arrepende dos atos maus, das obras más, uma igreja que deixa o fogo do Espírito Santo queimar toda a palha, uma igreja verdadeira. Ele quer a noiva dele para o último dia. Então ele vai permitir que pandemias, que bombas, que guerras, que rumores de guerra, que terremoto, que vulcões entrem em erupção, que governos se levantem contra governos e que muitas coisas venham acontecer biblicamente, porque ele está preparando eu e você. O que Deus quer não são os governos, ele não quer o terceiro templo de Israel, porque ele não precisa mais de templo nenhum, de 4 paredes, porque ele já tem a nós, ele quer eu e você. Ele nos quer. Yes. Ele já nos tem como grande templo dele. Ele quer o teu coração. Ele quer o meu coração. Ele quer a noiva pronta. Ele quer a noiva santa. Ele quer a noiva santificada. Ele quer a noiva purificada. Então ele está nos chamando para o tempo de arrependimento, igreja. Sim. Pastora, mas a perseguição, e se eles fecharem as nossas igrejas e nós não podemos mais nos reunir para os nossos grandes templos? Mas nós já estamos no 3º lockdown aqui na Europa. Graças a Deus, nós ainda estamos podendo nos reunir nos nossos templos. O dia que não podemos mais, graças a Deus, nós vamos ser a igreja de verdade, a igreja de Atos, a igreja das casas, a igreja da simplicidade dos sofás, das casas, do chão das casas, da mesa, de compartilhar o pão, a igreja dos discípulos verdadeiros de Jesus, não a igreja dos grandes templos. Vocês sabiam que Jesus nunca, a não ser uma vez, na igreja da Galileia, ele entrou no templo para pregar. Ele nunca marcou conferências, nem seminários, e olha que ele era o teólogo dos teólogos, mestre dos mestres, dentro de nenhum templo. Ele nunca precisou de nenhum templo. Nem nunca precisou de um nome de uma igreja conhecida. Ele nunca precisou se aliançar com nenhum fariseu daquela época. Ele nunca precisou de nenhum líder espiritual daquela época. Ele era o próprio profeta, ele era o próprio mestre, ele era a profecia em pessoa. Profetas do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus. Você não precisa de templos, você não precisa de domínio de homens, você não precisa de governo humano, você não precisa de grandes cultos, você não precisa de grandes bandas de ministros de louvor ministrando sobre a tua vida. Você é a própria noiva, você tem o próprio Espírito em ti, você tem a própria palavra em
em ti. Você é a Amém. própria Amém. igreja do Senhor aqui na terra. Nós somos o templo de Jesus aqui. Nós não precisamos de templos construídos por mãos de homens. Eles Yes. podem fechar os nossos templos. Eles podem fechar as nossas igrejas. Eles podem nos trancar dentro das nossas casas. Mas nós não vamos parar de adorar. Nós não vamos Amém. parar de orar. Nós não Amém. vamos parar de ser casa de oração. E você não vai se calar. Nós não vamos parar de pregar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. Pastor Tiago, eu acredito plenamente que nós estamos vivendo os dias de João Batista, né? João Batista veio como primo de Jesus, nasceu um pouquinho antes, um pouquinho mais velho de Jesus, mas tudo que ele fez e tudo que ele ensinou e tudo que ele pregou foi o evangelho do arrependimento. E ele chamou Exato. a todos a arrependerem dos pecados. E ele chamou todos a um batismo com água. E ele mesmo batizou Jesus. E quando ele olhou para Jesus, ele falou: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, quanto mais de te batizar. É você que vai me batizar. O Senhor falou assim: não, você vai me batizar, porque você batiza com água. O próprio Jesus estava revelando isso a ele. E depois ele escreveu: eu vos batizei com água, mas aquele que está vindo vos batizará com fogo. Então nós Fogo. somos essa geração de João Batista, que estamos chamando a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, as nações para o arrependimento. Você pode não gostar de mim. Eu não quero que você me ame, mas ame a palavra que eu prego. E a palavra do Senhor para os últimos dias é a palavra do arrependimento. Eu não quero seguidores. Eu não quero que as pessoas amem a mim, mas amem a palavra da verdade, que é a palavra que está na palavra de Deus. E os últimos dias do Senhor se levantarão os João Batistas. Os João Batistas dos últimos dias que irão pregar: o Messias está vindo. O Messias está vindo. E um batismo de fogo virá sobre a igreja do Senhor. E nós vamos Amém. experimentar um grande avivamento sobre a face da terra, sobre aqueles que estiverem buscando este fogo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. É Pastor isso Thiago, mesmo. que João tremendo. Batista veio preparando o caminho e nós hoje, como João Batistas, né, do Senhor, como profetas do Senhor, temos também essa responsabilidade de preparar o caminho para a grande vinda do Senhor. Então é isso que a pastora falou, chegará um momento onde nós não vamos poder mais se reunir publicamente, com liberdade, para cultuar a Deus. E o Senhor está permitindo que toda essa pandemia, toda essa situação, né, que nós temos vivido no mundo, realmente nos traga de volta para a igreja primitiva, para ser a igreja de verdade. Chegará um momento que é a nossa mensagem. Isso. Chegará um momento que a nossa mensagem, pastora, será discurso de ódio para muitos. Mas nós devemos seguir sendo fiel ao Senhor. O Senhor nos chamou para ser fiel a Ele. Não nos chamou para ser bem-sucedido, mas nos chamou para ser fiel a Ele. Amém. Nós temos que ser fiel à palavra dEle. Que sigamos pregando o Evangelho. Sim, pastora, pode falar. Eu quero entregar uma palavra profética para vocês hoje. Não sigam homens que pregam paz. Paz e paz, porque não há tempo de paz. Não sigam pastores que falam que vai tudo melhorar, que este ano vai ser o melhor ano das nossas vidas, porque eles são profetas, falsos profetas, que a palavra fala lá em Jeremias, falsos pastores, falsos profetas que tentam enganar as ovelhas com falsas profecias, falsas palavras. Sigam pastores que falam de arrependimento. Sigam pastores e frequentem igrejas e ouçam palavras que falam do batismo do fogo de arrependimento dos últimos dias. O verdadeiro avivamento não é movimento, não é ajuntamento em grandes estádios. O verdadeiro avivamento é choro de arrependimento. Sigam estes João Batistas e vocês vão estar debaixo desse fogo de salvação para os últimos dias. Vocês vão ser guardados pelo Senhor. Porque também o Senhor fala lá em Mateus capítulo 24, nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantarão. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres se levantarão para ensinar uma doutrina falsa, uma doutrina que agrada a si mesmos, mas não ensinarão e não trarão uma palavra de arrependimento. Por isso, saiam fora, você não tem mais tempo. Daqui para frente é uma corrida para a nossa salvação. Então é tempo de arrependimento, você vai ouvir profetas que falam de arrependimento. É tempo de confessar pecados, vocês vão ouvir pastores que vão falar de confessar pecados. Não é tempo de coach gospel. Não é tempo de pastores ficarem massageando o seu ego. Não é tempo de vocês correrem atrás dos famosos que massageiam o ego da igreja e que fazem a igreja permanecer no nível de
imaturidade espiritual, imaturidade teológica, falta de conhecimento bíblico, falta de arrependimento, falta de santidade, falta de humildade diante do Senhor. Sim. O que nós precisamos como igreja não é enchermos os nossos templos e não fazermos nenhuma conferência e de ser desfile de moda. Nós precisamos vestir panos de saco. É o tempo da igreja. Qual que é a roupa que nós precisamos vestir daqui para frente, pastora? Panos de saco. Porque com panos de saco, quebrantados os nossos corações, nós vamos estar prontos para o Senhor. Amados, vocês já viram uma pessoa passar mal do coração? Ter infarto? Quando a pessoa está tendo infarto, a gente nunca sabe se ela realmente está tendo infarto ou não. Mas o nosso papel é levarmos essa pessoa imediatamente para o hospital. Ou chamarmos uma ambulância para salvar a vida daquela pessoa. Eu não sei exatamente o dia nem a hora e como acontecerá. Mas eu estou dizendo para vocês, estamos vivendo dias proféticos, bíblicos. Sim. Então vamos correr. Vamos correr para a presença do Senhor para salvar as nossas próprias vidas e salvar aqueles que estão ao nosso redor das nossas casas. Porque é tempo de salvação, de arrependimento diante do Senhor. Amém, pastor? Pastora, eu creio que nós temos vivido os últimos dias, para não dizer as últimas horas da igreja nessa terra. Eu sinto muito forte no meu espírito que nós somos, sim, a geração do arrebatamento. E nós somos a geração que iremos ver todas as coisas acontecer como já estamos vendo diante dos nossos olhos. Como a pastora falou, existem muitos homens, muitas mulheres, muitos pastores que têm pregado um falso evangelho. O que nós precisamos nesse momento é ensinar, não a igreja a triunfar, porque ela já é triunfante no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ensinar a igreja a sofrer, porque esse é o tempo que a igreja irá passar por muitas dificuldades. E a igreja tem que aprender a sofrer e a viver esse tempo difícil que virá. Esse tempo difícil que já chegou. Então, existem muitas pessoas buscando seguidores, com milhares de seguidores. Porém, poucos discípulos. Fazendo poucos discípulos. Tem milhares de seguidores, mas poucos discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Nós chamamos, o Senhor Jesus nos chamou para isso. Não para seguidores, mas para realmente fazermos discípulos. Então é tempo Amém. de prepararmos a igreja do Senhor. Através da palavra da verdade, através da palavra bíblica, através realmente de criar novamente, ou levar a igreja novamente a se apaixonar por esse tempo de adoração, por esse tempo de oração, por esse tempo de humilhação, de arrependimento. Por isso que nós temos falado aqui muito que é um ano de arrependimento e um ano de posicionamento no Senhor. Nós precisamos se posicionar. Os que precisam se arrepender, necessitam se arrepender e irão se arrepender. Agora nós, como profetas do Senhor, precisamos se posicionar. Porque todos os profetas passaram por perseguições. Somos poucos, na verdade, poucas vezes compreendidos e entendidos pela mensagem que nós trazemos. Mas nós não estamos aqui para agradar o mundo. Não estamos aqui para agradar A e B. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Nós iremos seguir nisso. Amém. Fiéis ao Senhor, pregando a palavra. Glória E sendo a Deus. realmente fiel ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero terminar, então, lendo com vocês essa parte da live, Daniel, capítulo 12, que nos fala exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia sobre a terra, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Senhor, depois vocês leem aí Daniel capítulo 12 também, vocês vão entender muito, e eu já ensinei sobre esse capítulo, fala sobre as 3 semanas e meia, os 3 anos e meio, onde vai acontecer essa proposta de paz, onde tudo vai acontecer, vai ter um espírito de engano, de apostasia que já está sobre a igreja muito forte nesse tempo atual, e depois vai ser o tempo da assolação final dos últimos 3 anos e meio. Então, o livro de Daniel, capítulo 12, eu já dei esse estudo aí, acompanhe. E acompanhe os estudos. Nós estamos no 26º estudo hoje. Pastor Tiago, muito obrigado pela sua participação profética. Amém, pastor.
não é? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. E como João Batista que você é. Amém. Amo Nós. vocês. Um grande abraço para a Érica, para os meninos aí. Beijão Amamos para vocês vocês. também. Deus Amamos abençoe. vocês também. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos continuar então a live. Eu vou terminar então falando sobre aquilo que eu falei com vocês que eu ia falar hoje sobre o terceiro lockdown. Então, eles querem realmente o que são os lockdowns? Lockdown não é para proteger a nossa saúde, tá? O lockdown é para colocar toda a população mundial dentro das casas, fechar o comércio, fechar as lojas, fechar as empresas, porque eles querem falir financeiramente as nações, porque a ANON, escrevam aí o que é NON para aqueles que chegaram agora, vai trazer uma proposta de salvação financeira para as nações. Então, eles tinham que criar esse buraco, né? Para trazer uma solução financeira, eles tinham que criar esse buraco financeiro, principalmente sobre as nações mais poderosas do mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil. Eles estão de olho no Brasil por causa da Amazônia, a gente já sabe disso, tudo que a Amazônia pode oferecer. Já falei sobre isso, já ensinei também aqui nas lives de estudos. Então, eles estão criando um buraco, uma cratera financeira, estão jogando as nações dentro desse colapso financeiro, porque então a nova mundial, né, escrevam aí para mim, vai então trazer essa solução financeira sobre as nações. Está tudo preparado, estava tudo preparado, nada disso é novidade. O que aconteceu nos Estados Unidos ontem já estava programado, ok? Aquela invasão foi programada, não posso falar aqui, né? Mas o primeiro-ministro já sabia, todos estão sabendo que eles estão assumindo, então, o governo da maior nação mais poderosa do mundo e vão fazer isso a partir desse tempo, deste ano, entendeu? Então, eu queria só trazer essa palavra para vocês aqui, né? Os anjos de Apocalipse já estão sendo liberados. E eu não vou poder dar o estudo de Apocalipse, capítulo 8, de novo hoje. E eu prometo para vocês que na terça-feira que vem nós vamos começar com o estudo de Apocalipse, capítulo 8, as 7 trombetas de Apocalipse. Porque a gente começa a falar e o Senhor vai trazendo aí outras palavras, e a participação do pastor Tiago foi muito importante. Então, eu quero falar com vocês que o que eles querem é dominar todas as áreas da sociedade, de todas as nações. Então, o que eles estão criando é exatamente um treinamento de guerra para os próximos passos. Ah, pastora, mas e a picada? A gente recebe ou não? É ou não a grande marca? Não, não é a marca ainda, amados, tá? É uma preparação, é um treinamento para nós chegarmos realmente, quando o assolador vier, ele vai implantar a marca e vai ser algo tão visível e tão obrigatório e todos vão saber. Mas é um treinamento já para nós chegarmos a tudo que eles querem. Eles estão treinando, vamos dizer assim, a manada para eles, né? Para que todos obedeçam às próximas ordens que virão, tá? Então, eu não confio nos países lá de cima, que eu já falei os nomes que são os países mais poderosos do mundo, né? O Ting Ling e a outra nação mais poderosa ao lado. Eles estão aliançados, eu não confio neles. Se foram eles que lançaram essa bomba, essa pandemia, e foram eles que criaram a vacina também, a gente sabe que a vacina já estava pronta, ela não foi descoberta, ela já estava pronta, e aí ela foi vendida para essas empresas que hoje que vão vender, estão vendendo, e é todo um jogo financeiro. Não sei se vocês estão entendendo, eu acredito que estejam, que vocês são pessoas muito inteligentes, não é? Então, é tudo um jogo financeiro, gente. Tudo envolve dinheiro. Qualquer palavra de Deus fala, raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? Então, esses dois países lá de cima jogaram essa bomba atômica sobre as nações, que foi a pandemia. Eles já tinham a vacina, tanto que os chineses já foram vacinados, por isso que eles não estão em segundo lockdown, nem em terceiro, nem vão entrar mais. Ok? E eles já foram lá medicados. Não sei se eles receberam a mesma vacina que nós estamos vacinando. Então, como eu não confio em países que lançaram uma bomba atômica biológica sobre as nações, eu também não vou confiar na cura. Ok? Ah, mas está sendo fabricado em Oxford. É Oxford. Ok. Mas faz parte de um contexto de manipulação mundial dessa nova mundial. Escrevam aí para mim. E eu não confio. Ok? Se você quiser, isso é uma escolha pessoal sua. A gente não está aqui para dizer o que é, o que não é. Nós só pedimos que vocês orem
e busquem discernimento de Deus para o que vocês vão poder fazer daqui para frente e o que nós, como igreja, não vamos poder fazer. Nós vamos ser muito, muito podados, muitas coisas nós vamos precisar deixar de fazer, mas nós precisamos ter um discernimento espiritual muito grande naquilo que está vindo, ok? Então, eu quero, falar isso para vocês. Eu quero que vocês abrirem aqui um pouquinho para perguntas. Eu não sei se o João está por aí. Isso, lockdown não tem nada a ver com a saúde pública. Eles não estão preocupados com a minha saúde, com a sua saúde para salvar o mundo. Os hospitais estão vazios, como eu já falei aqui. Os hospitais de UK estão vazios. Existem pessoas doentes? Existem, mas não existem tantas pessoas morrendo como eles têm falado. Os lockdowns é para criar essa cratera de falência das nações, essa cratera financeira, para eles poderem trazer, então, a nova solução governamental. E, ok? Não tem mais, você está falando aí, Leila, não tem mais nenhuma pandemia na China, ok? Então, se fosse uma coisa tão séria e tão real, eles estariam lá ainda, no terceiro, no quarto, no quinto lockdown. Se não tem mais lá, é porque foi uma jogada deles mesmos. Só eles estão sobrevivendo. É que nem eu falei nas últimas lives. Lembra do jogo War, de tabuleiro? Que nações lutam contra nações para ganhar os territórios? Então, nós estamos vivendo praticamente esse jogo de manipulação de guerra biológica, ok? Então, mais perguntas aí, gente? Sobre a geração aí, né, de João Batista. Então, você tem que abrir sua boca, você tem que falar de Jesus para todos, você tem que compartilhar esses vídeos de estudo com todos. Ah, mas a minha família é católica, não tem problema, eles precisam ouvir, ok? Eles precisam ouvir a verdade. Agora é o momento de nós pregarmos o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho de confessar os pecados, o evangelho da cura, da libertação. As pessoas precisam saber que Jesus está voltando. Eles já sabem, mas eles precisam entender que é o tempo profético que nós estamos vivendo hoje. Então, o seu papel, o meu papel como igreja é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra, ok? De Deus a todos. Amém? Alguma pergunta aí, pessoal? João, você está por aí? Então, o que o Senhor está buscando de nós hoje é uma igreja santa, imaculada, preparada, vestida de santidade, uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença do Senhor. Nós vamos ter que estar preparados como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor. E como nós vamos sobreviver a esses últimos dias, que serão dias maus, na oração, no estudo da palavra, nos estudos, acompanhando, orando. Nós aqui em UK começamos em Londres, começamos a oração com as mulheres da igreja. Todos os dias, 10 horas da noite, nós estamos orando. Hoje nós estamos a oração às 9, quando tem estudo, a gente faz a 9. Todos os dias nós estamos orando como igreja aqui pelo Zoom. Então é tempo da igreja se levantar no movimento de oração. Qual é o último movimento sobre a face da terra que Deus vai derramar sobre a igreja dele? Um movimento de oração, um movimento de busca, um movimento de adoração e oração ininterrupta. Nos tornarmos casa de oração. 24 horas em oração, relógio de oração funcionando. A igreja que ora vai ser a igreja que vai se manter salva neste tempo. Amém? Deixa eu terminar de ler capítulo 12 de Daniel para vocês entenderem essa palavra tão profética aqui. Ok? Sim, no estudo de Daniel capítulo 7 que eu fiz aqui, eu falei detalhes, tá? E falei o nome de algumas nações que eu acredito fazer parte, mas tem sim essas informações todas na internet, ok? Quais são as 10 nações aí dos 10 chifres da cabeça de Daniel. Vamos da estátua de Daniel, capítulo 7. Vamos ler lá, Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando desses últimos dias até a volta triunfal de Jesus sobre a terra. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão a uma parte para outra,
e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um dessa banda à beira do rio e outro da outra banda do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá de acontecer todas essas coisas? E o homem vestido de linho fino estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, agora presta atenção aí o que eu falo, da metade da metade, né? A metade dos 7 anos, depois a outra metade. Ele falou assim, depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, quem é o povo santo? A igreja do Senhor, já dei esse estudo aqui de Daniel capítulo 12, eu estou repetindo para vocês entenderem. E depois de destruírem o poder do povo santo, a igreja do Senhor sobre a face da terra, todas essas coisas se cumprirão. Então eu afirmo novamente aqui em uma outra passagem bíblica, que a igreja do Senhor ainda vai estar aqui sobre a face da terra, durante parte da tribulação. Nós não sabemos até quando, mas o Senhor vai guardar e livrar a sua igreja. Então, verso 8, então, pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. E que nós estamos vivendo, que nós falamos aqui com o pastor Tiago, nós estamos vivendo uma prova. É um teste. Deus está provando a sua igreja. Deus está provando se a igreja vai voltar a orar, se você vai estar obedecendo, se você está buscando ouvir a voz de Deus, se você está buscando uma vida de santidade, se você está se arrependendo, se você está se santificando. Então, nós vamos ser embranquecidos e provados. Verso 10. Mas os ímpios procederão impiamente. Óbvio, como nós já estamos vendo aí o mundo indo por água abaixo. E nenhum dos ímpios entenderão. Mas os sábios entenderão. Os estudiosos entenderão. Eu falei dessa menina aí de 26 anos, que é uma doutora em inteligência política, geopolítica. Ela é uma sábia. Ela está entendendo o que está acontecendo. Ela está tão entendendo que na última live que ela fez, ela falou sobre a grande tribulação que está por vir. Os sábios entenderão, mas os ímpios não vão entender nada. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desolada, então haverá 1.290 dias. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado, pensem que vai haver o terceiro templo, com o Santo dos Santos e os judeus adorando. O sacrifício contínuo for tirado, quer dizer, a adoração da igreja, a adoração de qualquer templo, e pós abominação desoladora, haverá 1.290 dias. 1.290 dias são 3 anos e meio. Então, por isso que muitos teólogos que eu acompanho e estudo com eles acreditam que os primeiros 3 anos, eu já ensinei sobre isso aqui nas lives, os primeiros 3 anos e meio da tribulação serão anos de propostas de paz, e ele vai ser vai ser aquela proposta linda, maravilhosa, que vai enganar, a muitos serão levados por essas águas. Mas os últimos 3 anos e meio é quando ele vai tirar a máscara, ele vai entrar no templo, vai profanar o templo, como lá em Apocalipse diz, e Daniel capítulo 9 diz que ele vai profanar o Santíssimo, ele vai profanar o templo e ele vai tirar a máscara, e sim as nações vão ver quem ele é. Pelo menos os judeus e os sábios entenderão. Os ímpios não vão entender nunca. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Aquele que chega até o final. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, esse é um dos grandes versículos, capítulos bíblicos que os teólogos e estudiosos acreditam que a igreja vai participar dessa primeira parte da assolação, dos 3 anos e meio, o qual vai acontecer muito engano, muita falsa paz vai ser prometida e, na verdade, não é paz. Por isso, não sigam pregadores que pregam paz, porque não é tempo de paz. Amém, amados? Entenderam um pouquinho aí? Eu tenho o estudo específico de Daniel capítulo 9, é só vocês acharem aí no meu está aí, Sinais do Fim, vai aparecer todos os vídeos de estudo, vocês vão assistir 2 estudos de Daniel capítulo 7
e um estudo de Daniel capítulo 9 e um estudo de Daniel capítulo 12. Eu acredito que vocês possam aprender mais, porque aí eu dou mais detalhadamente. E hoje nós iríamos começar Apocalipse capítulo 8, mas eu acredito não dar tempo, que são as 7 trombetas, e eu quero dar um estudo só sobre isso. É muito importante vocês saberem quais são essas trombetas, o que elas vão causar, quando elas vão acontecer, qual o tempo cronológico exatamente nós estamos vivendo hoje na igreja. Como igreja, eu já falei que é entre Apocalipse 6 e Apocalipse 7, tá? Estamos vivendo a abertura dos primeiros 6 selos. Nós estamos nesse tempo cronológico de Apocalipse capítulo 6. Quais os cavalos já foram liberados? Eu já falei, o cavalo branco, o que estava sentado, tinha uma coroa e saiu vitorioso. O cavalo vermelho é o que estava sentado, foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra, é o cavalo da guerra, o cavalo vermelho. O cavalo preto é o cavalo da morte e o cavalo amarelo é o cavalo da fome. Então, eu acredito que esses 4 cavalos já foram liberados, tá? Nós estamos vivendo parte cronologicamente, nós não sabemos exatamente onde, mas nós estamos entre Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo aí, né, dos próximos capítulos. Então, o capítulo 8 de Apocalipse são as 7 trombetas. Então, os primeiros selos de Apocalipse 6 é o juízo de Deus sobre a igreja, né? É o tempo que Deus vai tratar. E mais Apocalipse capítulo 8 é o juízo de Deus sobre as nações. Então, são 7 trombetas que vão ser tocadas, 7 anjos tocando 7 trombetas. É muito juízo e é muita destruição que vai vir sobre a face da terra. Então, eu quero terminar essa live de hoje. Me perdoe por ter falado tanto. Espero que vocês tenham aí, né, anotado e aprendido bastante e anotado tudo para vocês lerem na palavra e acompanharem novamente depois. Mas eu quero terminar falando isso para vocês. O ano de 2021 não vai ser um ano fácil. Escrevam isso, ou filmem isso, guardem isso e passem para as outras pessoas. Não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano pior do que 2020. Nós não sabemos se é exatamente esse vírus que vai continuar, talvez ele cesse, mas outros acontecimentos vão vir sobre a face da Terra, outros tremores de terras, outros terremotos, tempestades, inundações, vulcões. A gente não sabe quais são os acontecimentos exatos, mas não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano que Deus vai tratar com a igreja dele. Vai ser o ano do arrependimento. Vai ser o ano do concerto da noiva com o Senhor. O ano do preparo da noiva. Como eu escrevi aí nesses últimos posts meus sobre 2021. Eu espero que vocês tenham amado e aprendido bastante, porque o meu intuito aqui é ensinar e abrir os olhos espirituais da igreja e que vocês venham buscar mais conhecimento do Senhor. Eu vou postar o último vídeo da Barbosa, que ela postou aqui no Instagram. Eu tenho, sim, parte desses estudos meus no YouTube, no canal de YouTube. Vocês podem acompanhar, meu canal Lilian Bucater. Os últimos estudos eu não consegui postar ainda, mas eu vou postar. E vocês podem compartilhar a partir do Instagram ou a partir do YouTube, todos os estudos desde o primeiro. Hoje é o 26º estudo e festejando um ano, então, dos nossos estudos, os sinais do fim, que nós começamos em janeiro do ano passado, sem saber que nós íamos começar a viver todos esses acontecimentos. Então, próximo estudo, terça-feira, Apocalipse capítulo 8, chama todo mundo, vamos saber quais são as trombetas, as 7 trombetas de Apocalipse que vão ser tocadas. E o que são essas 7 trombetas, o que significam elas? E quando vão ser essas 7 trombetas? É agora? Não, não é exatamente agora. Agora nós estamos vivendo os 6 selos. Amém? Amém, preciosos? Deus abençoe vocês. Busquem conhecimento do Senhor. Leem a palavra. Orem pelas madrugadas. Orem com as suas igrejas. Orem com os jovens. Nós estamos fazendo reuniões de orações todos os dias aqui às 10 horas da noite pelo Zoom. Usem o Zoom. Usem esse material aí que nós temos agora de nos reunirmos mesmo de longe. Estejam orando. Quem quiser participar das reuniões de oração que nós estamos fazendo aqui todos os dias às 10 horas da noite, me chamem no Stories ou perguntem no Lagoinha London e nós podemos colocar vocês num grupo para que vocês recebam o link do Zoom de oração que nós estamos orando aqui por toda a igreja do Senhor na face da terra. Essa live vai ser gravada agora em nome de Jesus, através da oração de vocês
ela vai ficar. Amém? Vamos orar então? João, você está por aí, João? João é o nosso discípulo aqui, amado também, estudioso, que estuda muito. Pastora Rose, um grande beijo, amada pastora, profeta aqui de Londres, Liberaci, discípulos amados, Luana, Josi, Tiago, Leila, Deb, Jucilda, Verinha, Deb, Vera Cristina, pastora Rose, Yolanda, um grande abraço para todos vocês, para toda a Igreja do Brasil. Gabi, Gabi Vaz, você está por aí, minha linda? A Gabi também é grande estudiosa dos últimos dias, uma adolescente, gente, que está dando estudos dos últimos dias. João, você está por aí? João, dá um oi. Gabi, se você estiver por aí, então entra para orar comigo e vamos fazer a oração final para a gente terminar. E o meu pedido é que vocês todos compartilhem essa live. Vocês podem compartilhar, assim que ela for postada, vocês podem enviar para todos os grupos de WhatsApp, todos os amigos de Instagram e WhatsApp. Amém? Vamos orar? Amém, Bournemouth. Exatamente. Vamos lá, João, você está por aí, João? Beijo a todos. Gabi, você está por aí? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que é para nós a lâmpada para os nossos pés, que ilumina. Deus, o Senhor é tão perfeito na tua palavra que o Senhor já disse que ela seria a lâmpada no meio da escuridão. É a tua palavra que é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, é a tua palavra que nos dá direção para o caminho certo, é a tua palavra que nos ensina. Está na tua palavra todas as respostas que nós precisamos como tua igreja para esses dias. E que o Senhor continue nos ensinando, nos admoestando, nos exortando, e que seja tempo mesmo de arrependimento da tua igreja, que seja um tempo que a tua igreja venha realmente entender que não é tempo mais de brincarmos, não é tempo mais de vivermos a religiosidade do Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho, que é a vida de oração, de intimidade com o Senhor, de busca da tua presença e conhecimento da tua palavra, e que eles continuem buscando esse conhecimento e correndo atrás, Deus, de conhecimento e sabedoria e discernimento dos tempos, que o Senhor venha trazer esse discernimento sobre a tua igreja, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima live na terça-feira, às 10 horas da noite, aqui de Londres. Nós vamos estar estudando, então, Apocalipse, capítulo 8, que nós paramos em Apocalipse, capítulo 7. E vamos continuar estudando Apocalipse, tá? Eu não estou ensinando todos os capítulos de Apocalipse, mas aqueles que são mais escatológicos, que falam mais abertamente sobre os últimos dias. Claro que todo Apocalipse é escatológico, mas eu estou falando mais aqueles que realmente vocês precisam entender e compreender. Amém? Deus abençoe a todos e compartilhem essa live de estudos a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pastor Tiago, a todos aí da Espanha, todos da Itália, todos de Londres, todos do Brasil. Um grande abraço a vocês. Deus abençoe.